Boa tarde a todos. Eu sou Andréia, professora da Universidade Federal do Amazonas, da área de psicologia, estudiosa também de cursos em saúde e sobre o SUS. Vamos dar seguimento ao nosso seminário, nosso quarto seminário nacional do Observatório de Custos e o segundo seminário internacional do Observatório de Custos, dando seguimento a 2 artigos aprovados pelo nosso comitê, onde os apresentadores vão falar o primeiro artigo, financiamento da saúde no contexto da Covid-19. Os autores são Douglas Gomes Ribeiro e Isabelle Maria Mendes de Araújo, ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, damos a palavra aos apresentadores, 20 minutos, e após esses 20 minutos, a equipe aí, os ouvintes, podem fazer perguntas. Douglas, pode dar continuidade. Obrigado, professora Andréia. Primeiro, eu quero desejar uma boa tarde a todos. Vocês estão me escutando? Estão me vendo? Chegou a imagem aí? Sim, Douglas. Sim, então, bom, eu quero primeiro agradecer, a aprovação do trabalho no evento. Assim, eu estou bem feliz, e lisonjeado, tantos nomes importantes passaram aí, falando sobre o financiamento. E, na verdade, esse trabalho, esse artigo, ele foi criado, foi o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso. Eu sou da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu sou graduado em saúde coletiva e finalizei agora recentemente, no ano de 2021, o curso de gestão hospitalar. E esse trabalho sobre financiamento, ele foi o meu trabalho de conclusão de curso e ele caiu assim como uma luva, na temática do evento, e eu fui um pouco cabido, e coloquei, submeti o trabalho ao evento e fiquei, de verdade, muito feliz e agradecido, pela aprovação. Vou colocar aqui para a apresentação, só um minuto. Ok. Então, esse trabalho foi desenvolvido por mim, enquanto estudante de graduação do curso de gestão hospitalar, e também pela professora Isabelle Maria Mendes de Araújo, foi a minha professora orientadora do trabalho, e eu falo um pouquinho sobre o financiamento da saúde no contexto da Covid. Aí eu trouxe um cenário sobre as transferências de recursos para o Nordeste, mas depois eu faço uma comparação entre as regiões do país, uma comparação rápida, Bom, e eu quis trazer sobre o Covid, porque o Covid é um assunto novo, As gestões elas não estavam preparadas para essa situação, então é uma dinâmica de trabalho diferente, a gente tem uma mudança na perspectiva do trabalho em saúde, então o Covid ele vem como acho que é uma troca dos paradigmas, A gente tem a total mudança na dinâmica do trabalho. No ano de 2020, as gestões locais e secretarias de saúde de estado e municípios, elas voltaram seus trabalhos e esforços para o enfrentamento da Covid, E eu não vou me adentrar muito ao Covid, porque vocês já sabem, mas eu queria só trazer um dado que a OMS, ela coloca que 80% dos casos, eles são assintomáticos ou oligossomáticos, que eles não apresentam sintomas, E os 20% dos casos eles detectados, eles requerem um atendimento hospitalar ou apresentam alguma dificuldade respiratória, ao qual desses 20%, 5%, eles necessitam de um suporte ventilatório. Então, o COVID ele vem com uma necessidade muito grande, uma preocupação muito grande das gestões, e eu acredito que foi a minha principal motivação trabalhar com COVID devido à novidade, acho que enquanto estudante de graduação, e também eu acho que enquanto a novidade da temática, que seria o COVID acho que para a literatura também, que tinha pouca literatura na época, eu queria trazer um pouco de inovação, E o grande ponto-chave do COVID, Souza Diego coloca aí, que seria a sua transmissibilidade, A alta taxa de transmissibilidade, então, ele vem em comparação às medidas de resposta governamentais, então os governos eles precisam se preparar para essa alta transmissão do COVID, E nessa preparação a gente tem diversas medidas de resposta, tem inúmeras, Mas a principal que ele coloca aí seria as medidas de isolamento social. E como ponto-chave para o enfrentamento, do COVID, a gente tem educação e saúde, enfim, inúmeras propagandas na mídia, enfim, o trabalho com a prevenção. Mas o isolamento social, ele veio
como principal meio como principal medida de resposta para esse enfrentamento da Covid, né? Souza e Diego também coloca essa questão do cenário caótico, né? A gente vivenciado pela pandemia. A gente tem aí inúmeros reportagens, a gente é bombardeado pela mídia, né? Com inúmeras, vamos dizer assim, problemas, né? Gerados pela Covid. A gente falta de leitos, a questão da superlotação, inclusive no Amazonas a falta de oxigênio que foi noticiado por inúmeras vezes, né? Essa situação, a mortalidade que vem crescendo. Hoje no Brasil a gente vem vivenciando mais de 600 mil mortos, a falta de insumos, profissionais exaustos com a carga horária de trabalho excessiva e com a demanda muito grande, a falta de profissionais desses serviços, né? Os profissionais adoecidos também com a doença. Então, realmente, a gente vivencia um cenário caótico com a pandemia. E nesse meio, a gente tem o nosso principal herói, que seria o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele vem muito mais do que um sistema, ele perpassa inúmeros meios, né? A gente tem aí a questão da garantia da saúde, do direito à vida, da cidadania através da Constituição. Então, o SUS, ele garante inúmeros direitos e assim, é o nosso principal herói, vamos dizer assim, porque a saúde, ele garante realmente, enfim, a saúde de uma forma ampla, integral, a partir dos seus direitos, dos princípios e diretrizes, enfim. Bom, e quais aspectos são levados em consideração pela gestão para o financiamento da saúde nas transferências de recursos dentro do cenário da pandemia? Então, essa foi a minha pergunta-chave, né? O que era que a gestão pensava para realizar, para fazer esse financiamento, e eu pensei em trazer o estudo para um cenário nacional, só que eu tinha pouco tempo, era 6 meses que eu tinha para o prazo para a apresentação do TCC, o tempo era curto, então esse cenário do cenário nacional era muito extenso. Então, a gente direcionou o estudo para o Nordeste, para a região Nordeste, para fazer uma comparação entre os estados, né? Mas depois eu faço uma leve comparação entre as regiões também do país. O objetivo seria analisar o financiamento da saúde no contexto da Covid, considerando as transferências de recursos federais para os estados do Nordeste, né? Esse objetivo a gente conseguiu atingir com a pesquisa. E o estudo ele vem trazendo um estudo descritivo, exploratório, onde contamos com a realização de análise de dados secundários do Fundo Nacional de Saúde, identificando os recursos disponibilizados para os estados e regiões do Nordeste do Brasil no ano de 2020, sendo posteriormente sistematizados, classificados e analisados por meio de planilha do Microsoft Excel, acrescidos também os repasses federais aos estados de outras regiões do país. Bom, e como resultados de discussão, a gente tem aí, trazido por Souza, né, que as ações de serviço de saúde, ela é necessário e é intrínseco que aconteça o financiamento. Então, para se ter ação de saúde, é necessário que tenha recurso, que tenha dinheiro. Então, esse financiamento, ele vem sob responsabilidade das 3 esferas governamentais, né, o município, os estados e o governo federal, e a partir dele, a gente tem aí aquele cenário de disputas, de intensas disputas nos diversos setores, né, aquela famosa fatia da pizza, né, com quem vai ficar com o quê. Eu também trouxe dos resultados de discussão um estudo sobre a Organização de Economia e Cooperação e Desenvolvimento. A organização internacional, ela fala que o Brasil ela ocupa a 40ª posição entre 49 países comparados, gastando apenas 4% do PIB com saúde para o setor público no ano de 2016. Enquanto comparados com outros países, a gente tem aí Portugal com 10,1%, em 2020, França com 11,1% em 2019, Alemanha com 12,5%, a Inglaterra com 12,8%. Aí temos países também da América do Sul, né? Eu trouxe alguns países, mas isso aqui são só alguns relatos, né? Como Costa Rica, que gastou 5,8%, a Colômbia 5,3% e o Chile 5,2%, né? E o Brasil apenas com 4%. Os resultados, e como ainda como os resultados de discussões, a gente tem sobre essa questão do financiamento as transferências originadas sobre as emendas parlamentares. Elas vêm como uma fonte de recurso alternativa para o Sistema Único de Saúde, porém, Baptista, ela coloca que essas fontes, elas seguem muito mais uma lógica de política do que uma lógica de planejamento em saúde. E ela é um dinheiro que não é contado, ela vem assim, periodicamente, ou às vezes não vem, enfim, ela segue realmente essa questão de uma lógica política sem um planejamento, é um dinheiro que não é esperado, vamos dizer assim. Outros 2 pontos importantes que eu trouxe no meu estudo,
e que foi nos resultados da discussão, foi a questão da publicação da portaria 395, né, 16 de março, e a 430. A 395, ela fala um pouquinho sobre a questão, ela estabelece um recurso para o bloco de custeio das ações de serviços públicos de saúde, para o bloco do MAC, né, que é o médio e alta complexidade. Então, ela vai destinar R$ 2 para esse bloco, né, para os estados e municípios. Mas se a gente for parar para pensar criticamente, o que é R$ 2 para um hospital, né? Então, assim, por exemplo, um município que tenha 40 mil habitantes vai receber apenas R$ 80 mil para aquele mês, entendeu? Então, se mostra, na verdade, um recurso insuficiente, né? A gente também tem a portaria 430, que ela estabelece um incentivo financeiro, né, para a atenção primária, e também ela estende a carga horária das unidades básicas de saúde, e essa portaria em si, ela se torna importante porque a atenção primária, ela é, na verdade, a porta de entrada, né, do Sistema Único de Saúde. Então, ela vai viabilizar e vai diminuir esses nós que a gente tem nos hospitais, né, enfim. Então, essa superlotação, ela vai realmente fazer uma classificação. Então, essa portaria, ela se mostra muito importante na questão do enfrentamento ao Covid. Bom, a gente tem a questão ainda da eficiência, ainda que a eficiência do sistema possa ser melhorada, o alcance do SUS ele tem sido limitado, né, por um financiamento separado do que é pretendido e necessário. Exemplo do que foi reivindicado na reforma sanitária, o que propunha 10% do PIB, né, a gente tem aí gasto 4%, né, a gente pretendia gastar 10%, para o que já é bastante preocupante, né, e considerando também a emenda constitucional 95 de 2016, que congela os gastos públicos, né, durante 20 anos, a contar 2018, isso, de verdade, é uma grande preocupação que a gente tem aí com a questão do financiamento, né, porque a gente se programar para um gasto de 20 anos, a gente tendo uma demanda aumentando, enfim, as diversas nações, elas tendem a sacrificar os investimentos com saúde diante dos ajustes fiscais, a desse tipo é o caso brasileiro, que ainda vem sendo uma realidade objetiva, né? Isso está trazido por Souza. Bom, quando a gente vai fazer a classificação, né, da tabela, quando a gente foi classificar no Excel, a gente tem aí os estados que foram recebidos, né, o montante recebido nos dois blocos, o bloco de custeio e o bloco de investimento. Então, a gente tem aí o estado da Bahia, do Ceará e o estado de Pernambuco, foram os estados que mais receberam recursos da pandemia, né, nos dois blocos. Esses estados, eles concentram 59% da população do estado da região Nordeste, e isso a gente já tende a tendenciar que esse recurso, ele é per capita, né, ele segue essa lógica per capita. Bom, e quando a gente compara a distribuição também do recurso que eu tinha falado no início, né, a distribuição dos recursos líquidos por região do país, a gente tem aí a região sudeste recebendo 33% do recurso, cabe salientar que essa é a soma dos dois blocos, né, aqui eu trouxe separado, né, no slide anterior eu trouxe separado, o que foi recebido em cada bloco, aqui eu trouxe o montante total dos dois blocos, né, o que foi recebido pela região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. A gente tem a região sudeste com a maior concentração de recursos, 33%, o nordeste com a segunda maior concentração de recursos, o centro-oeste com 9% de recurso, o sul com 14% e o norte também com 14% dos recursos recebidos. Então, eu queria colocar também que eu fiz uma tabelinha sobre a quantidade de óbitos e a mortalidade por cada 100 mil habitantes. Então, a gente tem aí, por exemplo, a região centro-oeste, quando a gente vai considerar a mortalidade por cada 100 mil habitantes, a gente tem 315,8% de mortalidade, enquanto foi a região que menos recebeu recurso, né? Então, cabe salientar que essa lógica de per capita, ela precisa ser reavaliada e ser rediscutida, né? Em outras lógicas, de acordo com a necessidade, com as dinâmicas e diferenças de funcionamento de cada sistema local de saúde. Então, a gente precisa realmente dar uma sacudida nessa questão de investimento e de financiamento para a gente ter um melhor direcionamento do dinheiro. E como consideração final, eu coloco aqui que a gente observou que o financiamento da saúde ela vem como o elemento para o direcionamento e concretização do trabalho e a organização dos serviços de saúde. E como eu tinha falado no início, né, que a gente só
consegue realizar o trabalho se realmente tiver o dinheiro, se tiver o recurso, sendo o critério per capita no Brasil o principal norteador para o estabelecimento dos repasses e considerando o cenário de repasse da pandemia, né, que foi o objeto do estudo. Considerando outros fatores na distribuição dos recursos públicos em saúde, para melhor atender às necessidades da população, é de grande relevância que a gestão pública, essa questão dos fatores é de grande relevância para a gestão pública, pois com isso temos uma aproximação dos princípios e diretrizes, né, garantidos no Sistema Único de Saúde, corroborada a uma melhor aplicabilidade do financiamento nas regiões e no Estado com maior necessidade, seguindo os princípios econômicos do Sistema Único de Saúde, né. Outro ponto-chave importante nesse processo é a questão da realização de mais estudos sobre financiamento para um melhor norteamento das políticas públicas, né, para que a gente possa discutir com mais embasamento o financiamento, né, as práticas, como é que ele é realizado, a questão da aplicabilidade do recurso, né, enfim, da efetividade desse recurso, se ele é necessário ou não, para garantir, assim, uma capilaridade do Sistema Único de Saúde. Bom, aqui estão as referências e meu contato, e eu quero agradecer desde já, e é isso, gente, muito obrigado. Douglas, excelente trabalho, Douglas, parabéns. Obrigado, professor André. Muito legal. Eu achei interessante você colocar o SUS como um herói, né? Poucos veem, né? Essa responsabilidade, né, do Sistema Único de Saúde, né, em cuidar da população, independente de condição socioeconômica, né? E a questão é, perante uma calamidade pública, né, como é que fica a questão do financiamento? Como é que fica a questão do estado de emergência, né? Você bem colocou aí que municípios, estados e o próprio governo federal não estavam preparados para isso, né? Então, tiveram que ter o quê? Regras, né, de isolamento, regras também, né, voltadas à tentativa de auxiliar aqueles, né, que dependem de um trabalho autônomo, né? Muitos também que eram empregados perderam seus empregos, né? Ainda tinha o financiamento, né, para sustento, né, das necessidades básicas, como até hoje, né, nós estamos aí contando com alguns auxílios emergenciais. Aparentemente, a pandemia ela teria acabado no final de 2020, mas, infelizmente, continuou em 2021, né? Então, outro despreparo. 2020 já não estava preparado, né, para esse financiamento, imagine 2021. E também achei bastante interessante, né, você colocar a questão das regiões do Brasil, né? Porque aqui, ao nosso ver, no Amazonas, a gente pensa que foi a região mais atingida. Acredito que, a princípio, sim, né? Nós somos mídia, né? No Brasil todo, no mundo todo. Finalmente, nós somos conhecidos no mundo, né? E, infelizmente, de um lado negativo, né? Então, eu aqui que trabalho num hospital, esse hospital é o Hospital Universitário Getúlio Vargas, da Universidade Federal do Amazonas, nós somos linha de frente, né? E eu estive no front, né? E vi muitas pessoas morrerem, inclusive colegas, e muitos que não eram da assistência. Interessante isso, né? Então, eu teria uma pergunta para você e depois eu abro aí ao público. Douglas, na sua visão, qual seria, né, o estado ou até o município que mais sofreu? Né? Porque você fez uma pesquisa bem acurada. Eu achei isso muito legal, né? Dados que eu desconheço, tá? Pronto, a gente tem aí, na verdade, Andréa, a região sudeste é a região mais afetada, mas isso considera como a quantidade de população, né? A região mais populosa do país, a gente tem o estado de São Paulo, com maior concentração de população, né? Então, a maior mortalidade ficou no estado de São Paulo e a maior concentração de recursos ficou na região sudeste mesmo, com 33%. Sim, bem interessante, né? Por isso que é importante, né, a gente fazer, né, uma pesquisa mais acurada. E, na sua visão, né, qual seria a solução na tentativa de melhorar essa questão dos financiamentos, né, dedicados à política de saúde, mas também à política de assistência social? Certo, professor André. Eu acredito que o SUS ele traz muito forte a questão do controle social. Então, o povo ele tem que realmente colocar suas necessidades e trazer a real necessidade do financiamento.
Então, nas conferências de saúde, realmente na conferência de saúde tem que ser colocada a necessidade de um financiamento com maior quantidade de recursos, né, que o financiamento hoje, ele é incipiente, né, ele precisa realmente de uma formulação de acordo com a necessidade. Então, assim, a gente vem naquela lógica de que, por exemplo, o município que necessita vai ao Ministério da Saúde e pede um pouco mais de recursos. Mas a gente tem que realmente deixar essa lógica e vir numa lógica de planejamento, seguindo os instrumentos de gestão, que é o Plano Municipal de Saúde, os relatórios anuais de gestão, que são os RAGs, o PAS, que é o planejamento anual, né? Então, a gente tem que seguir mais uma lógica de planejamento e deixar mais essa lógica política de repasse de recursos. Muito bem. Alguém teria alguma pergunta? Acho que como somos poucos... Professor, parece que no chat tem algumas perguntas que vieram do YouTube. Só que aqui eles estão perguntando para o Everton, né? Ah, sim, tá bom. Eu acho que é o outro apresentador. Tá bom. Né? Douglas, tem uma pergunta que não sei se você pode responder. A primeira é direta para o próximo apresentador. Fala de uma percepção sobre o avanço do Programa Nacional de Gestão de Custos, em especial a fundamentação de defesa de recursos para a saúde. Se considera isso uma dificuldade ou abandono de estudos sobre necessidade? Você conseguiria falar um pouco sobre esse Programa Nacional de Gestão de Custos? Olá, André. Não, eu não coloquei nada no estudo sobre o Programa Nacional de Custos, né, gestão de custos, mas eu não conseguiria responder, mas poderia pesquisar para uma reformulação do artigo. Uhum. Só um adendo, por favor. Essa temática do quesito do chat, ela está relacionada à apresentação do painel principal no YouTube. Ele está fora do escopo aqui da apresentação. Ah, tá. Obrigada. Alguém teria uma pergunta para o Douglas? Então, acredito que a gente pode encerrar, né, a apresentação. Você está de parabéns, nota 10. Adorei. Eu acho que foi 10 lá na defesa, né? E continue nos seus estudos aí. Né? Isso merece aí uma publicação, né? Qualis A1. Muito obrigado, professor André. A senhora é um amor e obrigado realmente a todos, a organização do evento. É um prazer estar aqui, né? E passo a palavra agora para o Ederson. Então, o próximo trabalho é intitulado Qual a dinâmica do financiamento da saúde municipal de Manaus no período de 2017 a 2020? Os autores são Williane Gama da Silva, Rosa Cláudia Lasmar Cruz, Ederson Almeida de Souza, nosso apresentador, e o professor Eduardo Genaro Scatley. Então, vamos dar a voz ao senhor Ederson. Boa tarde, professora Andréia. Ao cumprimento também a todo o comitê organizador do quarto seminário nacional do Observatório de Custos e Economias da Saúde e do segundo seminário internacional do Observatório de Custos e Economia da Saúde e a todos os membros integrantes do núcleo do Observatório de Custos e Economia da Saúde da Universidade Federal de Minas Gerais. Deixa eu compartilhar com todos os presentes, também a quem cumprimento, e agradeço pela honra de me dirigir palavras a todos vocês. Aqui a nossa apresentação, deixa eu compartilhar com os senhores. Todos conseguem visualizar? Sim, pode continuar. Como a professora André bem mencionou, o título do nosso artigo é Qual a dinâmica do financiamento da saúde municipal de Manaus no período de 2017 a 2020. Essa foi a nossa problemática a ser abordada neste artigo, que ele foi desenvolvido por mim e por meus colegas autores, com orientação do professor Dr.
Eduardo Genaro Scatilai, e a gente se propôs com essa problemática buscar conhecer a composição das transferências de recursos governamentais à Secretaria Municipal de Saúde nesse período estudado, de 2017 a 2020. E, assim, buscar cumprir os seguintes objetivos específicos, que seria levantar o marco legal vigente relativo às transferências de recursos governamentais à Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, nesse período estudado, comparar as informações contidas nas programações anuais de saúde do município com os dados constantes dos relatórios de gestão de saúde do município de Manaus no mesmo período, e também examinar as receitas e despesas do demonstrativo de execução financeira dos recursos do SUS por bloco de financiamento dentro desse período e, por fim, identificar as fontes de financiamento da saúde municipal de Manaus nos anos 2017 e 2020. Como metodologia, a gente pode classificar a pesquisa como sendo descritiva, qualitativa, quantitativa e documental, por conta de todos os aspectos que foram observados, tanto na programação anual, como também nos relatórios de gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. E, assim, além da análise desse documento, a gente buscou descrever as nossas principais observações sobre esses resultados. Da coleta e análise de dados, nós conseguimos concentrar todos esses recursos por 7 blocos de informações, partindo da atenção básica, passando pela atenção de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial, até chegar à gestão do SUS e a outros blocos menores de informação que ficaram concentrados nesse 7º bloco, intitulado Outros. E o universo da pesquisa foi justamente a gestão de saúde municipal de Manaus, tendo como recorte a mostrar a destinação das receitas e aplicação das despesas orçamentárias dessa gestão de saúde no período de 2017 e 2020, com uma forma de a gente tentar entender qual era o comportamento, qual era a dinâmica dessas transferências 3 anos antes da pandemia e em 2020, que foi um ano que ficou marcado como o ano da Covid, né? Como principais resultados, nós podemos aqui destacar, né, que, com relação ao marco legal vigente, né, a Programação Anual de Saúde ela precisa ser estabelecida no Plano de Saúde, no Plano Nacional de Saúde, bem como pela Constituição Federal de 1988, e também pela Lei Orgânica de Saúde, né, essa é a Lei Orgânica Nacional, esculpida aqui na Lei 8.080 de 1990, né, que também tem essas dinâmicas de transferência tem que observar, sobretudo, a Lei 8.142 de 1990, que vai justamente disciplinar esses repasses de recursos intergovernamentais para financiar todas as atividades do SUS, e a Lei Orgânica de Saúde, a 8.080 de 90, ela também precisa atender, e ela é regulamentada pelo Decreto 7.508, de 2011, pela Lei Complementar 141, de 2012, e pela Portaria do Ministério da Saúde, 2135, de 2013, atendendo que a Programação Anual de Saúde da Prefeitura de Manaus também precisa ser estabelecida na Lei na Lei Orçamentária Anual do município de Manaus, dentro de cada um dos exercícios que forem estudados, né? Ainda como resultados, nós aqui trazemos para apreciação o exame das receitas e despesas que consta no demonstrativo de execução financeira, aqui pelo bloco de financiamento. Os senhores poderão ver aqui nos itens, cada um dos blocos de financiamento, a gente consegue observar aqui desde o orçamento que foi inicialmente previsto na Programação Anual de Saúde, até passando pela sua atualização aqui na 3ª coluna. Aqui na coluna de receita destinada, já a gente consegue verificar qual foi o valor que, de fato, foi alocado, foi arrecadado para ser destinado ao custeio das ações de saúde no município de Manaus, e a gente consegue verificar aqui as despesas empenhadas, isso dentro do exercício 2017, né, que serve de parâmetro para saber qual foi toda a intenção de gasto do município de Manaus para aquele ano. E a gente faz o paralelo entre a despesa empenhada e a despesa liquidada. A despesa liquidada ela representa todos os contratos e a aquisição de bens e serviços que, de fato, a Prefeitura de Manaus, né,
que é responsável por gerir o Fundo Municipal de Saúde, ela acabou, de fato, executando, assim, alocando todos esses recursos para as atividades de atenção básica, de alta e média complexidade, vigilância de saúde, assistência farmacêutica e assim sucessivamente. Nos totais, a gente consegue fazer uma análise comparativa que a receita destinada, né, de 872 milhões, ela teve uma variação positiva de 0,55 pontos percentuais em relação à dotação atualizada, ou seja, a prefeitura conseguiu arrecadar para esse ano mais daquilo que ela havia inicialmente programado, e isso deu fôlego e possibilidade para ela poder realizar as atividades de saúde naquele ano. E outro destaque que nesse ano é que da despesa empenhada, 96% dela foi, de fato, liquidada, né? Isso dá uma margem de cumprimento dessa programação assim, em níveis bem satisfatórios. A gente consegue também verificar todas essas observações ainda também no ano de 2018, né? Porém, aqui a gente consegue destacar que houve um decréscimo nas variações, muito sutil, né, com relação à variação de despesa, a variação de receita destinada, não se alcançou a margem superior a 90% daquilo que estava previsto na dotação já atualizada, porém, a despesa liquidada também ainda permanece no percentual de 96% de cumprimento em relação à despesa empenhada. Já no ano de 2019, a gente consegue observar também que, em relação entre os totais de despesa destinada e de receita destinada e dotação atualizada, eles não tiveram variação, ou seja, tudo aquilo que estava previsto a ser arrecadado para o custeio das ações de saúde, de fato, foram realizados. E com relação à despesa liquidada, ela também alcançou o patamar de 96% daquilo que se esperava que tinha sido registrado em despesa empenhada. Já no ano de 2020, a gente consegue verificar, né, que a relação lá nos totais entre receita destinada e dotação atualizada chegou aos 99% de cumprimento, né, e já em relação à variação entre despesa liquidada e despesa empenhada, chegamos aos percentuais de 97%. Então, aqui nos próximos 2 gráficos, a gente consegue verificar essas curvas. A linha mais elevada representa sempre esses totais, nesse caso aqui do gráfico 1, relativo aos anos de 2017 e 2018, né, em que a gente consegue ver um pico máximo ali de recursos acima de 900 milhões de reais ali alocados para o atendimento das ações de saúde, né? E as 7 linhas abaixo, elas representam parcelas desse total referentes à atenção básica, vigilância e saúde e os outros blocos de formação que nós já mencionamos. A gente consegue verificar já no segundo gráfico que essa relação entre 2019 e 2020 houve um salto bem considerado, já em virtude das ações que foram necessárias para o enfrentamento da pandemia. Tanto que a curva em 2019 ela beirava ali a R$1 bilhão, né, de gastos na área de saúde, e no ano de 2020 essa curva ultrapassou 1 bilhão e 200 milhões, totalizou, como a gente vai ver mais adiante, em R$1,5 bilhão de reais gastos para as ações de saúde, tanto para o enfrentamento como a manutenção daquelas que já eram anteriormente previstas. Nos slides seguintes, nós conseguiríamos ver, ou nós conseguimos perceber quais foram as principais fontes de recursos, nas fontes de financiamento da saúde, que nós temos em 2017, né, a gente consegue verificar que do total de transferências que foram oriundas ali
do SUS para o fomento das ações da Secretaria Municipal de Saúde, dos 178 milhões, né, que foram alocados, 150 foram provenientes da União, né, da programação, da previsão inicial, sendo que a receita executada, realizada, foi de 159 milhões. Ou seja, a gente teve uma variação positiva de 5,37 pontos percentuais em relação ao que foi programado de transferência da União para aquele ano. O que chama a atenção são o volume de recursos próprios do município que foram alocados para esse ano, e isso a gente vai conseguir observar nos anos seguintes, né? A prefeitura previu para 2017 mais de 650 milhões de reais para custeio das suas ações de saúde, e ela conseguiu realizar, atualizou esse valor em 874 milhões e conseguiu realizar 75,89% disso, ou seja, 663 milhões 749 mil reais para custeio das suas ações. Ou seja, a gente consegue já no ano de 2017 observar que a prefeitura ela acaba tendo essa responsabilidade de fazer o maior aporte de recursos para custeio das ações de saúde no município de Manaus. Nos exercícios de 2018, a gente consegue observar o mesmo comportamento. 2019, também o mesmo comportamento, contudo com uma previsão de gasto já passando a casa de R$1 bilhão, por conta da prefeitura, né? E o que foi realizado pela prefeitura foi 72,57% disso, ou seja, 75 milhões de reais, né? Sendo que a União conseguiu realizar 187 milhões de reais, né? E sendo assim realizado recursos na monta de 932 milhões de reais no ano de 2019. Agora, 2020, a gente consegue verificar o quanto foram levados esses repasses, esses recursos que foram alocados para custeio das ações de saúde, né? Aqui a gente consegue ver ali na coluna de receitas realizadas que R$1,5 bilhão de reais foram destinados a custeio das ações de saúde, né? Isso representa 98,5% da previsão atualizada para esse ano de 2020. E a gente consegue ver que a grande parte do recurso foi proveniente da prefeitura, sendo que o que foi proveniente da União foi 251 milhões de reais, sendo que desse valor, a gente não tem nesse quadro, mas a gente vai ver mais adiante, 56 milhões foram alocados especificamente para enfrentamento da pandemia no município de Manaus, sobre a responsabilidade da prefeitura. A gente não chega a entrar aqui na participação do Estado nesse aspecto, que é tanto que, se a gente conseguir verificar, das receitas realizadas, o Estado entrou apenas com 842 mil reais para transferência para o município de Manaus, para enfrentamento da pandemia. Assim, nós temos como principais conclusões que toda a programação anual de saúde do município de Manaus está em consonância com o plano de saúde, né? Eles atendem esses pressupostos legais. A gente conseguiu também observar como se deu a dinâmica orçamentária, né, programada e realizada da gestão de saúde municipal de Manaus, né, sendo que de 2017 a 2019, essas variações elas foram aumentativas e tênues, não foram tão representativas. Contudo, a gente observa um salto em 2020 por conta do enfrentamento da pandemia de Covid-19, e isso a gente consegue observar em cada bloco de informações. Contudo, especificamente sobre os blocos de informações, assistência farmacêutica e gestão do SUS, elas tiveram essas informações omissas nos anos de 2018 e de 2020. Os relatórios de gestão não apresentavam esses valores de maneira discriminada. Como eu já havia mencionado, em 2020, após a declaração de emergência motivada pela pandemia de Covid-19, a União fez transferências de recursos de 56 milhões para a gestão de saúde municipal de Manaus, para que assim enfrentasse a pandemia. E
destaco novamente essa porcentagem de 96,62% de receita que foi realizada, né, totalizando esses 1.324 milhões de reais, 1.324 milhões de reais, que a Prefeitura conseguiu arrecadar e destinar para custeio das suas ações de saúde no ano de 2020, que foi bem superior comparado aos 3 outros exercícios estudados. Essas são as nossas principais referências, e deixo meus contatos para quem assim quiser ainda trocar mais informações a respeito do nosso estudo. Agradeço pela atenção. Parabéns, Ederson, pelo trabalho, um trabalho muito interessante, né? Realmente é um relatório, né? Vasto, né? Eu achei bem interessante, né? Porque você descreveu aí 2017 a 2020, lembrando que o ano 2020 foi um ano atípico. Exato, né? professora. Aí eu lhe pergunto, você poderia nos dar algum parâmetro, alguma descrição das principais observações que diferenciam esse ano atípico dos demais? A gente consegue verificar que nos relatórios, eles, principalmente com relação a esses 56 milhões que foram destinados pela União para o enfrentamento da pandemia, que a gente viu que faltou discriminar como esses recursos foram gastos, né? Eles acabaram sendo apontados no total de todos os outros gastos que o município realizou por conta do enfrentamento da pandemia. Eu acho que essa é a principal crítica que a gente faz, né? Sobretudo que ficou também esse ato de como a assistência farmacêutica e a gestão de saúde do SUS também recebeu recursos desse orçamento. Essas informações não foram discriminadas, então isso, de alguma forma, impactou na análise qualitativa do artigo. Né? Com relação à atenção básica e à média e alta complexidade, a gente consegue observar que esses foram os blocos de informações que mais tiveram recursos alocados para custeio das ações de saúde, né, no município de Manaus. Sendo que a atenção básica é foco da prefeitura, a média e alta complexidade já é de responsabilidade do Estado e da União. Certo, muito bem, né? Também achei bem interessante quando você descreve aí a questão do programado, do destinado, do empenhado. Sim, né? A gente, pelo menos no sistema de contratação na administração pública, a administração pública não pode comprar nada sem prévio empenho, né? E para haver empenho, aí precisa haver uma programação orçamentária que dê vazão, que garanta que aquele recurso tem uma origem para que se possa ser feita a alocação para dar a destinação à despesa, né? Ou seja, é preciso ter uma receita que cubra aquela despesa. Então, naquelas tabelas, a gente tentou demonstrar a origem do dinheiro, né, nos seus montantes e como esse dinheiro foi aplicado. E a diferença entre a despesa empenhada e a despesa liquidada é que na despesa empenhada a gente tem a perspectiva daquele gasto. A despesa liquidada, a gente tem a confirmação de que aquele gasto foi efetuado. Né? E a despesa paga é apenas a etapa final em que a administração honra o seu compromisso junto aos seus fornecedores. A liquidada gera o compromisso do fornecedor para com a administração. Certo. Apesar de você ter dito aí que o foco de vocês foi mais a questão do município, né? Te pergunto, tu conseguiria fornecer algum comparativo da gestão orçamentária entre os níveis de saúde, falando da atenção básica, média e alta complexidade? Como eu havia comentado, em todos os anos do exercício, a atenção básica e média e alta complexidade foram os blocos de informação que mais concentraram ali os recursos, a destinação dos recursos que foram programados. Né? Isso se deve também por conta de toda a rede de atenção básica que a Prefeitura de Manaus tem que manter. Além disso, há ainda a pretensão da expansão dessa rede, né?
isso ficou muito comprometido, principalmente nesse período da pandemia, que muitas unidades básicas de saúde deixaram de ser abertas, porque esses recursos estavam sendo aplicados de fato no enfrentamento da pandemia. Muitos usuários de saúde deixaram de buscar atendimento de atenção básica logo do início ali do isolamento social, com medo de se contaminarem com Covid-19, né? E isso afetou muito o cumprimento de algumas dessas programações de expansão, mas o custeio de manutenção ele foi praticamente todo realizado, né? Tanto que a gente consegue aqui verificar que, em todos os anos, 96% daquilo que estava sendo destinado, daquilo que tinha sido empenhado, acabou sendo, de fato, liquidado, né? Isso demonstra que, não só na atenção básica, mas na média e alta complexidade, e, no geral, aquelas ações que foram programadas, elas ocorreram de maneira satisfatória, né? A gente consegue ver, assim, que houve nesse período, nessa série histórica, o cumprimento pelo menos da maior parte, de parte significativa de todas aquelas ações que haviam sido programadas. Os relatórios de gestão, eles apresentam elementos bem pontuais com relação em quais foram as ações que foram impactadas, né? Até no nosso artigo de amanhã, a gente vai entrar já nesse mérito dessas ações que foram impactadas pela pandemia, né? E a gente tem desde a realização e acompanhamento de serviços de prevenção do câncer do colo de útero, a atenção da saúde da mulher, até a procedimentos odontológicos que deixaram de ser realizados por conta da questão do isolamento social e da falta de procura dos usuários aos serviços de atenção básica de saúde. Excelente, excelente mesmo. O grupo, né, os participantes, têm alguma pergunta? Então, acho que não tem nenhuma pergunta, Anderson, né? Excelente sua apresentação, você está de parabéns, sua equipe está de parabéns, né? E vamos fazer a propaganda para assistir, né, a continuidade amanhã, né? O seu outro artigo que já, né, complementa, amanhã, né, esse de hoje. Amanhã, a nossa autora, Williane Gama, ela fará a apresentação do segundo artigo, que vai tratar justamente de todas essas questões que foram impactadas pela pandemia no ano 2020. Nós nos concentramos especificamente no ano 2020 para tratar desse segundo artigo. Legal. Vamos dar continuidade à escuta, né, da pesquisa de vocês. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado, professor, obrigado a todos. A gente agradece mais uma vez pela oportunidade de apresentar o nosso artigo no evento. Obrigada, digo eu. Diana, a gente pode encerrar? Então, damos encerramento, né, esse módulo de apresentação de artigos. Excelente, né? Parabéns aos nossos apresentadores, né? E continuem nas suas pesquisas, sempre contribuindo, né, para o SUS, para a sociedade, para o Brasil e para o mundo. Tchau, gente. Tudo de bom para vocês. Obrigado a todos. Tchau, professor. Agradeço. Obrigado.